segunda questão também da Comperv 2018. A dimensão investigativa é constitutiva do exercício do assistente social, estando presente uma parte considerável das competências profissionais. Olha, até repetir o enunciado. Compreendendo a dimensão investigativa numa perspectiva crítico-dialética e tendo em vista o que propõe o projeto ético-político, considere as afirmativas abaixo. Ao analisar uma dada instituição como espaço de atuação profissional, é preciso considerar que o conhecimento na sua essência supõe reconhecer que esta é mediatizada por processos, necessidades, interesses, valores, projetos profissionais e de sociedade. A questão quer saber, olha, dimensão investigativa numa perspectiva crítico-dialética. Atenção para o enunciado, gente, porque o enunciado, ele pode pedir uma coisa e todas as assertivas estarem corretas, porque você lê e achou, não tem nenhum erro. Mas tem que prestar atenção no que o enunciado quer em relação a isso. Você vai marcar somente o que ele quer, tá? Então, essa aqui está correta. Veja, compreender a instituição nas suas mediações, portanto, nas suas contradições, quais são as necessidades, os interesses, os valores, a correlação de forças, quais são os projetos profissionais que estão em disputa e também quais são os projetos societários. Isso é um papel da dimensão investigativa numa perspectiva crítico-dialética, tá? É uma perspectiva de totalidade, de compreender a macronarrativa. 2. O conhecimento da realidade exige distinguir fenômenos, buscar suas determinações, classificá-los, o que supõe um modo operativo do intelecto, que permite construir uma racionalidade e tornar o conhecido o existente. Tem vários erros essa assertiva, veja só. O conhecimento da realidade exige distinguir fenômenos? Sim e não. Mas só distinguir os fenômenos não é suficiente, porque distinguir não é necessariamente analisar. E não é uma palavra muito utilizada pela perspectiva crítico-dialética essa questão do fenômeno. Classificá-lo. Lembra que a gente falou que classificação do fenômeno, analisar o fenômeno, identificar o fenômeno é algo que é da sistematização da prática. A pergunta que é sobre dimensão investigativa, sobre pesquisa e não sobre sistematização da prática. O que supõe um modo operativo do intelecto, veja só, como assim? Operativo, se o método em Marx é um método intuitivo, tá? Teleológico, que permite construir uma racionalidade e tornar conhecido o existente. Gente, o existente, ele vai ser reprodução ideal, tá? A partir da crítica marxista. Nós não vamos somente expor, mas nós vamos expor essa realidade a partir de uma reconstrução crítica. Não só de uma reprodução imediata, sem mediações, e sem crítica, sem análise, sem contradição. Então, essa aqui está errada.
3. O esforço para conhecer a realidade exige captar, por meio de categorias analíticas, o movimento do objeto analisado, as suas determinações, assim como apreender a lógica do objeto e reproduzir mentalmente o movimento do real com vistas à transformação da realidade. Essa aqui tá, olha, tá linda, essa assertiva tá ok. Vejam as palavras-chave: categoria, movimento, determinações, reprodução mental do movimento real do objeto. Esse é o objetivo, tá? Do que nós falamos da lógica do método em Marx. E lembrando que o método em Marx busca analisar a lógica do objeto e não o objeto da lógica, tá? Que já é uma questão do pensamento formal abstrato, caso você veja numa questão. Então, sempre, tá? Que você vê palavras como movimento, categorias, determinações, reprodução mental do movimento real, está correto, é o método em Marx. 4. Ao pensar a pesquisa no exercício profissional, é preciso apreendê-la como processo que consiste em identificar os fenômenos existentes com base em um referencial teórico, objetivando a construção da história e da teorização do serviço social. Gente, lembra que a gente falou que serviço social não é ciência? Serviço social não tem metodologia nem teoria própria. Então essa aqui, olha, tá errada. Até porque esse primeiro aqui também a gente pode falar como sendo sistematização da prática. Olha, identificar fenômenos existentes, veja, é muito simples para o que é a crítica da razão dialética, para o que é a dimensão investigativa. Então, é aquelas palavras que você deve, assim, desconfiar quando ela vir numa questão. Então, gente, voltando aqui, olha, o 3 está correto e também o 1. O 3 e o 1 estão corretos. Vamos agora para uma próxima questão, agora sobre pesquisa, que a gente vai analisar as assertivas. Olha, é uma questão da prova de Paulista, que foi, né, há uns dias atrás aqui, organizado pelo UPNET. Nas primeiras escolas de serviço social no Brasil, 1936 em São Paulo e 1937 no Rio de Janeiro, a formação profissional privilegiou a dimensão técnico-operativa em detrimento da produção do conhecimento. Sim, essa está correta. Lembra que a gente falou que o surgimento da profissão tem esse caráter meramente interventivo e executivo das políticas sociais? Então, a gente privilegiava um pensamento, uma dimensão técnico-operativa. Não se havia essa preocupação com produção do conhecimento, com pesquisa, com teoria, com análise rigorosa da realidade. Era uma questão bem pragmática, a formação era muito pragmática, nessa época aqui ainda ligada ao pensamento franco-belga. 2. Percebe-se o crescimento das ciências naturais,
cujas pesquisas potencializam o desenvolvimento industrial, tecnológico e as ramificações do desenvolvimento do capital. Gente, essa aqui também está correta, apesar de ela parecer meio deslocada, nós temos um crescimento das ciências naturais e elas de sobremaneira são privilegiadas quando o assunto é incentivo à pesquisa e à tecnologia. Se a gente pensar, por exemplo, um programa do governo, que é o Ciências Sem Fronteiras. Nós, das ciências humanas, não temos acesso a esse tipo de programa. Só quem acessa o programa Ciências Sem Fronteiras é o pessoal das ciências exatas. Inclusive, grande parte das universidades públicas hoje possuem centros farmacêuticos, petroleiros dentro da universidade. Então, há essa ligação muito forte entre ciência e capital, tá? A ciência, ela é capturada pela sociedade capitalista como um tudo, tá? Se a gente pensar que grande parte do que se desenvolve não é se aquilo dá lucro ou não. Então, essas coisas interessam para a sociedade capitalista, assim. Será que é interessante uma cura para certas doenças, por exemplo, cura para doenças como depressão e ansiedade? Se é isso que move a indústria farmacêutica? Então, há uma ligação entre ciências, tá, e capital. Olha aqui, ó, desenvolvimento industrial, tecnológico e ramificações do desenvolvimento do capital. Essa aqui também está correta. 3. O serviço social inseriu a pesquisa como matéria já no primeiro currículo, em 1953. Porém, a pesquisa não foi reafirmada em 62. Essa aqui está errada. Lembra que a gente falou que sim, em 1953 foi inserido já no primeiro currículo a disciplina de pesquisa. Porém, foi reafirmada em 62. A questão fala que não foi reafirmada. Ela não foi reafirmada em 1970, porque lembre-se, estava implícito a lógica universitária do ensino e pesquisa, tá? Então, a assertiva 3 está errada. 4. A renovação do serviço social brasileiro, vivida no interior do processo de reconceituação latino-americano, permitiu uma aproximação com tendências de investigação orientadas pelo positivismo, pela fenomenologia e pelo marxismo. Sim, a questão inclusive trouxe, as 3 vertentes do movimento de reconceituação. A primeira, que é a modernização conservadora, foi ligada ao positivismo e ao estruturalismo. A fenomenologia, que é essa perspectiva da dialógica, da conversa, do convencimento, já é na segunda etapa, estou escrevendo aqui do lado, tá, gente? Reatualização do conservadorismo. E a terceira etapa foi a intenção de ruptura, que já foi o diálogo, com a perspectiva marxista, tá? Lembrando que o movimento de conceituação, gente, foi de 1965 a 1975, ok? 4. Aqui já é uma questão da Secretaria de Criança e Adolescente
lá de São Luís do Maranhão, a CEMCAS 2018 da OCP. A respeito da pesquisa em serviço social, analise as assertivas abaixo e aponte, né, quais são as alternativas corretas. Primeiro, pesquisar é exercício sistemático de indagação da realidade observada, porém não é suficiente para fundamentar e instrumentalizar o profissional a desenvolver práticas comprometidas com mudanças significativas. Bem, gente, qual o grande problema, né, dessas bancas? Eles pegam os artigos dos autores, recortam, colocam em assertivas totalmente descontextualizadas, que fica de fato muito difícil para a gente compreender. Essa questão particularmente, eles pegaram de um artigo da Potiara. Tá até na internet, se vocês pesquisarem, tá? Da Potiara Pereira. E ela vai dizer que pesquisar é um exercício sistemático de indagação da realidade que está sendo observada e que ele colabora para fundamentar e instrumentalizar o profissional. A banca ter colocado não é suficiente ou não ajuda nesse processo é que deixa essa assertiva errada, tá? Para Potiara e para vários autores, pesquisar é uma forma de fundamentar e instrumentalizar o profissional com práticas comprometidas com mudanças, tá? Com atendimento qualificado. 2. A construção teórica permite estabelecer diálogo crítico com outras áreas do conhecimento, sendo importante interlocutora no campo das reflexões sobre a questão social e seu enfrentamento através da política pública. Sem sombra de dúvidas, a construção teórica permite estabelecer um diálogo crítico com diversas áreas do conhecimento, sociologia, antropologia, psicologia, direito, tá? Sendo importante interlocutora no campo das reflexões sobre a questão social e seu enfrentamento através da política social. Então, a teoria colabora nesse processo de enfrentamento da questão social, tá? Da desigualdade social. Não tem como você combater, né, ou enfrentar algo que você não conhece. Então, essa aqui também está correta. 3. A relação do serviço social com a pesquisa surge em função de um processo histórico de amadurecimento intelectual e de ampliação das demandas sociais. Essa aqui também está correta. A gente viu que no processo histórico de desenvolvimento do serviço social, da profissionalização e tudo mais, e também de própria complexificação da sociedade capitalista, nós vamos amadurecer intelectualmente. Primeiro a partir do movimento de conceituação, depois a partir da criação dos programas de pós-graduação. Então, a pesquisa ela vai surgindo nesse processo histórico, tá? Não é algo que é criado aleatoriamente ou instituído via decreto. E colabora para esse processo, né, de amadurecimento intelectual, maioridade ou maturidade intelectual, mas também ocorre porque são ampliadas as demandas sociais e, por tabela, são ampliadas as demandas profissionais. Nós somos chamados não só a executar as políticas sociais, mas para planejá-las, avaliá-las, participar do controle democrático. Então,
Essa aqui também está correta. 4. O desafio da pesquisa é articular a produção do conhecimento à prática profissional, pois o conhecimento é mais relevante que a prática. Não, gente, não há uma hierarquia entre conhecimento e prática. A prática é tão quão importante que o conhecimento. A gente não pode falar, o conhecimento é mais importante, a prática é mais importante. Não, não há para que esse rivalismo, na prática a teoria é outra, ou na teoria a prática é outra, enfim. É importante essa relação, porque na nossa concepção crítica e dialética, o conhecimento ele é só válido e real se ele é uma reprodução ideal da prática. Portanto, ele tem que ser, aquela questão da praxis, um conhecimento que colabore com a prática, não seja uma abstração. Porque se for um conhecimento que não colabora com a prática, ele é uma abstração. Ele é um conhecimento, estamos falando do sexo dos anjos, de algo que, não tem sentido prático para a gente. Então, para a perspectiva crítico-dialética, para o que a gente discute em pesquisa e serviço social, conhecimento não é mais relevante que a prática, eles são complementares. Portanto, estão corretas assertivas 2 e 3. Olha aqui a citação da Potiara que eu trouxe. Pesquisar é exercício sistemático de indagação da realidade observada, buscando conhecimento que ultrapasse nosso entendimento imediato, com um fim determinado e que fundamenta e instrumentaliza o profissional a desenvolver práticas comprometidas com mudanças significativas, no contexto em que se insere a relação da qualidade de vida do cidadão. Veja, é uma pesquisa que tem que ser comprometida com as demandas sociais, com as demandas do cidadão, da cidadania, da democracia, da consolidação, dos direitos sociais. Questão 5, também da banca OCP. Essa questão foi da FUNPAPA 2018. Sobre os fatores que marginalizam o ensino da pesquisa e da teoria no processo de formação profissional. Analise as assertivas e analise qual aponta a alternativa correta, Primeiro, crise da universidade como um contexto institucional no qual se realizam as tarefas de ensino, aprendizagem e pesquisa. Sem sombra de dúvidas, nós vivemos hoje uma crise dos modelos universitários, até porque há um incentivo à privatização, Há um desprivilegiamento da pesquisa crítica, da ciência. Então, há uma crise na universidade, até porque há hoje um grande problema de financiamento, da educação pública, 2. Ingerência crescente de instituições não acadêmicas, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, os governos e fundações privadas na elaboração de pesquisas, na elaboração da agenda de pesquisas sociais e econômicas e no seu financiamento, especialmente no chamado Terceiro Mundo. Principalmente depois do Acordo de Bolonha que foi feito, gente,
A gente sempre discute a formação profissional e a sua privatização a partir do Acordo de Bolonha. E o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, eles interferem diretamente nesse processo de conhecimento. Principalmente hoje, vou dar um exemplo para vocês. Vocês provavelmente estudaram numa instituição privada. Alguns de vocês, a maioria dos assistentes sociais advém de um ensino privado. Não sei se você veio de um ensino público. O que hoje ocorre? Grande parte das universidades, elas pertencem a grupos internacionais. Vou dar um exemplo aqui, a Laurent. A Laurent, ela possui vários grupos de faculdade. Ela possui a UNP, ela possui a FPB de uma pessoa, ela possui a Estácio, que até está aqui em Recife, está em João Pessoa, está no Rio Grande do Norte. O grupo Laurent é um grupo norte-americano, tá? Que domina grande parte das universidades. O objetivo dessa galera não é educação, formação crítica, ciência e pesquisa, é aumentar rendimentos e lucros. Então, há uma mudança, né, no objetivo, na agenda da pesquisa. Até porque, vou dar um exemplo para vocês, tá? O que acontece? O professor, ele não tem mais autonomia nessas instituições. Eles recebem prontos os planos de aula, eles recebem prontos quais bibliografias utilizarem, eles recebem prontos os textos a serem utilizados. Então, vem tudo determinado de um lugar só, né, de forma bem hierárquica. Eu não vou ter assim liberdade de eu vou escolher esse conhecimento. Isso para essas instituições privadas norte-americanas não existe mais. Vários colegas meus professores que dão aula já recebem tudo pronto. Então, isso é ferir a autonomia da ciência, da pesquisa, do conhecimento crítico. Sem contar, né, no ensino à distância, enfim, tudo mais. Então, quando eu falo isso, eu não estou responsabilizando o aluno, né, que está ali, né, pagando, né, conquistando um sonho de ter um diploma universitário. Eu estou aqui responsabilizando o interesse social e econômico por trás dessa instituição, né? O que de fato eles querem. Eles têm uma preocupação com a educação, com a ciência, com a formação, com o conhecimento crítico? Não. O objetivo é rendimentos, lucros e ações na Bolsa de Valores. 3. Prevalência de um saber teórico crítico fortalecido pelas pressões de mercado e de importantes fontes de financiamento por respostas imediatas, pragmáticas e não questionadoras. Veja, o final está correto. O erro está aqui em falar em prevalência de um saber teórico crítico, quando a prevalência é de um saber antiteórico. É cada vez mais um conhecimento que seja prático, tecnicista. Tá, mas como é que eu vou usar isso? Né? Se não for um conhecimento manualizado, é perder tempo. Principalmente hoje, né, com um novo perfil de alunado, com a distração das redes sociais. Eu lembro assim, muito assim, que meus alunos sempre reclamavam quando eu passava um artigo de 10 páginas para ler. Eu ficava, gente, mas é só um artigo de 10 páginas, mas todo mundo quer tudo muito esmiuçado,
Ninguém nem copia mais, assim, no quadro. Estou trazendo minhas experiências, assim, para exemplificar um pouco sobre isso, né? Meus alunos, eles nem copiam mais no caderno. Eles tiram foto daquilo que eu escrevo no quadro. Então, tem que ser sempre o slide, tem que ser tudo sistematizado. Tem que ser aquele conhecimento bancário. Assim, 2 mais 2 igual a 4. Sendo que o conhecimento, gente, ele é muito mais que um manual. Ele é um processo de reflexão crítica. Tá? E você provavelmente está dizendo, meu Deus, por que essa mulher aí não avança aí logo para responder essa questão? A gente tem que problematizar como é o conhecimento hoje. Tá? E esse é o meu papel enquanto professora, enquanto docente, enquanto uma pessoa que gosta de estudar, de conhecimento. E na lógica do concurso, isso é muito forte, porque todo mundo quer aquele toma lá da cá. Manual, quer a lei esquematizada, não quer ler a lei, quer a lei esquematizada, já quer a questão comentada. Vejam como há uma prevalência do saber teórico. É um saber manual, tá? É aquele saber que já vem a apostila pronta e eu não preciso me preocupar com reflexões. Eu não tenho tempo para isso. Então, o 3 está errado. 4. Estatização crescente da educação em todos os níveis. Não, gente, não há uma estatização. Pelo contrário, tá? Há uma privatização, há um deterioramento, há um desfinanciamento. Só para vocês terem ideia, por exemplo, hoje é que dia? Hoje é dia 2 de agosto, tá? Estou aqui falando de 2 de agosto, do passado para o futuro, que provavelmente já é um outro dia. Hoje a CAPES, que é a Comissão de Assessoramento de Pós-Graduação do Ministério da Educação, mandou um ofício para o MEC, para o Ministério, falando que se continuar do jeito que está, com orçamento congelado a partir, né, da PEC da morte, se continuar conforme foi previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi proposta para 2009, que está com um orçamento muito rígido, até porque nós estamos com uma dívida trilionária. O Brasil está hoje com uma dívida trilionária, que a cada dia só cresce. Vão ter que ser cortadas todas as bolsas de graduação e pós-graduação, que são 95 mil. Então, vejam, não há uma estatização, pelo contrário, há uma privatização, um deterioramento, um prejuízo da educação e da pesquisa de modo geral. Então, estão corretas aqui 1 e 2. Olha aí, eu trouxe até algumas informações para a gente. Há uma prevalência de um saber teórico, subjetivista, holístico, tudo é o signo. Ah, mas eu sou de Sagitário, eu sou Sagitário com ascendente em Touro ou em Câncer, mas isso não determina a minha existência, tá? Isso não determina quem eu sou, quem eu vou ser, com quem eu vou namorar ou não. Vejam, há uma prevalência desse tipo de saber. Tudo hoje é o meme, é o signo. Então, as pessoas estão pouco preocupadas com a reflexão aguçada, teórica, analítica. Há a prevalência também da pós-modernidade, que vai privilegiar o micro, né, as relações individuais, o singular e não a perspectiva macro.
Privatização crescente da educação em todos os níveis, da educação básica até a pós-graduação, né? Inclusive, não só privatização, como não tornar mais presenciais. Hoje, grande parte, acho que 90% das instituições funcionam no sistema misto de ser presencial e de ser à distância. E há um projeto já em curso no Ministério da Educação de tornar as pós-graduações à distância, mestrado e doutorado. Transformação, uma outra tendência, tá, gente? Transformação dos profissionais em técnicos permanentes, ocupados em gerir a seletividade, a miséria, em nome de uma pretensa distribuição justa de recursos escassos, orçamentos insuficientes, baixos salários, precária infraestrutura, impeditivos de produções científicas de qualidade. Então, quando sai o edital, tá, que o salário tá R$ 1.000, é por causa de uma lógica que é muito maior que aquela prefeitura, que aquele prefeito, ou sei lá, do CRES, que algumas pessoas querem responsabilizar. Há toda uma lógica de desprivilegiamento de profissões de nível superior. Claro que medicina ainda não é muito impactado, mas, por exemplo, direito, início de carreira, é um baixo salário. Terapeuta ocupacional, baixo salário. Psicólogo, baixo salário. Exceto medicina e engenharia, grande parte das profissões de nível superior são impactados com isso aqui, olha. Precária infraestrutura, enfim, bem complicado mesmo. Então é isso, gente. Basicamente eu trouxe essas questões pra gente ter algum panorama, né, de como ver